Olá, amigos. Olá, amigas do Atualidades do Direito. É com muita satisfação que recebemos aqui em nossos estúdios Rafael Português, defensor público no Estado de São Paulo, presidente da APADEP, Associação Paulista de Defensores Públicos. Nós iremos tratar aqui hoje, junto com o professor Luiz Flávio Gomes, que também com muita gentileza está aqui para gravar esse vídeo, que é um vídeo muito importante, como os senhores irão perceber, a respeito de um tema relacionado à autonomia financeira da Defensoria Pública. Tema esse que ganhou muita relevância por força do veto da presidente Dilma Rousseff para um projeto de lei que alterava a lei de responsabilidade fiscal, materializando a garantia constitucional da autonomia financeira para a Defensoria Pública. Doutor Rafael Português, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo espaço. E suas considerações iniciais a respeito desse tema polêmico e importante. Boa noite a todos, né? Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo professor por estar debatendo um tema tão importante para a justiça brasileira. A Defensoria Pública é um órgão novo, né? Apesar de estar há muito tempo na Constituição, né? Efetivamente ela tem integrado aí o sistema judiciário aos poucos. E em 2004 teve a reforma, né, do Judiciário, onde ficou garantido na Constituição, constou na Constituição a autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública. Só essa menção na Constituição não garantiu efetivamente a verba orçamentária necessária para a instalação da Defensoria Pública, visto que ainda temos 3 estados que ainda não têm defensor público, né? Goiás, Paraná e Santa Catarina, apesar de estarem com o concurso finalizando, né? O Goiás está com o concurso parado e era preciso alterarmos, né, a lei de responsabilidade fiscal para impor, né, aos governos estaduais, né, a obrigação de repassar a Defensoria Pública o mesmo percentual que é passado ao Ministério Público. Então, o Judiciário tem 6%, o Ministério Público tem até 2% e a Defensoria Pública também iria ter até 2%. Esse projeto é oriundo do líder do governo no Senado, né? Foi aprovado com o apoio de todos os partidos políticos, aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, né? E muito nos surpreendeu esse veto, né? Foi um veto até muito, digamos assim, econômico na sua justificativa, né, dizendo de maneira geral o interesse público, né, e causou uma perplexidade em todos os defensores públicos do Brasil e até mesmo na sociedade civil mobilizada, a sociedade civil que ajudou a construir a Defensoria Pública, né, e isso com certeza vai impedir, né, o crescimento, né, e o fortalecimento da Defensoria Pública e do acesso à justiça. Certamente, a Defensoria, como todos nós, recebemos esse veto com alguma surpresa, diante do apoio maciço do Parlamento e principalmente da origem desse projeto, que é da própria bancada do governo. Professor Luiz Flávio Gomes, como o senhor se posiciona em relação a todo esse acontecimento, entre essa disparidade entre o Legislativo e o Executivo e o cidadão sofrendo as consequências desse veto da presidente Dilma? Nós temos que ver este veto da presidenta Dilma de uma maneira muito preocupante, porque no Brasil continuamos sendo um país das promessas constitucionais, de acesso à justiça, de uma justiça independente, de cada setor da justiça ter a sua autonomia. Isso tudo está prometido, mas no momento de concretizar, então, os poderes centralizados, especialmente centralizados do ponto de vista orçamentário, acabam não cedendo absolutamente nenhum espaço. Não dar autonomia para as defensorias significa não dar autonomia nem independência para a instituição. E uma instituição constitucional e uma instituição de relevância ímpar para a distribuição da justiça não pode ficar com sua autonomia manietada. Por quê? Porque isso afeta o cidadão na medida em que ele não tem acesso à justiça porque não tem condições econômicas de ter. Continuamos no Brasil um país que evolui em algumas coisas,
que cresce em alguns aspectos, do ponto de vista econômico, tem conseguido se sustentar de maneira, vai um pouco para cá, um melhor, outro ano pior, mas está se sustentando. Houve redução da desigualdade no nosso país nos últimos 10 anos, diminuiu a pobreza, mas o que não diminui é o viés autoritário do nosso país, e esse autoritarismo ele acaba se expandindo também para o campo do orçamento. Porque toda concentração de dinheiro que vem desde os tempos do Brasil colônia, porque todo o orçamento era concentrado. Aliás, nós já tivemos no Brasil, historicamente, várias guerras, pequenas, mas guerras, porque protestava contra essa centralização econômica no nosso país. Pois isso tudo, desde colônia, o Brasil continua o mesmo em muitos momentos. Ou seja, é um Brasil que avança em alguns pontos, é progresso em algum sentido, mas é um atraso em outro sentido. Por exemplo, o de respeito à cidadania, o de observância da democracia e, sobretudo, observância do Estado de Direito, que promete acesso à justiça, mas na hora de concretizar esse acesso, dando os instrumentos que viabilizem concretamente isso, aí se nega este acesso. Ou seja, em certos sentidos, o Brasil é um fake, ele é uma falsidade, ele não é verdadeiro, ele é verdadeiro em muitos pontos, cresceu, evoluiu algumas coisas, mas em outras coisas é um atraso brutal, atraso que começa em 1500, já começamos atrasados, porque exatamente no seu descobrimento nós tínhamos aí um Portugal e uma Espanha no apogeu. Em seguida, Portugal e Espanha se afundam culturalmente e o Brasil afunda junto com tudo isso. Lamentavelmente, então, desgraçadamente, é uma promessa não cumprida. E nesse sentido, promessa não cumprida é acesso à justiça que está negado para grande parcela da população. Perfeito. Doutor Rafael, aproveitando o gancho do professor Slávio, falando do acesso à jurisdição, do cidadão que mais precisa, nós sabemos que hoje, nas comarcas onde eu não tenho defensor, eu normalmente tenho um convênio com a Ordem dos Advogados para que esses colegas prestem esse serviço para os jurisdicionados necessitados. Uhum. E quem paga a conta desse convênio já é o orçamento. Né? Então, não seria um discurso um pouco... Não muito objetivo afirmar que o governo não tem dinheiro para custear isso, usando isso como argumento para esse veto. A Secretaria de Finanças do Estado não conseguirá pagar a conta, não conseguirá cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, tememos isso e, por isso, pedimos o veto para o presidente. Então, não haveria uma compensação de recursos? Por exemplo, quanto mais a defensoria cresce, menos dinheiro tem que ir para o convênio. E não daria na mesma? Então, na verdade... Existem forças subjacentes, né, àquilo que é expresso, né, as razões expressas políticas. E sobre o que é subjacente oculto, fica difícil eu criticar ou falar. Mas posso dizer que investimento na Defensoria Pública é investimento num serviço público, né, e da própria razão do Estado, né, que é o Estado como garantia, né, e digamos assim, tendo o monopólio da jurisdição, né, para levar cidadania, como o professor colocou, levar garantias, né, corrigindo ações do Estado, né. Se vemos a Defensoria Pública da União, que é a única Defensoria Pública que não tem autonomia, né, e por que ela não tem autonomia? Porque ela só demanda contra o governo federal. Né? Então, as coisas às vezes parecem meio perdidas, né? Mas se a gente analisar um pouco mais friamente, vai ver que sempre há uma razão. E, na verdade, quando você toca no convênio, é a grande debate que tem aqui, né? Em São Paulo, em Santa Catarina, agora que está sendo criada a Defensoria Pública, de que, na verdade, o Estado já gasta. Né? O Estado já desembolsa. Né? Até de maneira um pouco infame, alguns defensores falam que nós sustentamos o maior programa assistencial para advogados do mundo. Né, o Bolsa Advogado, para aquele advogado que não tem condições para o mercado de trabalho, né, ele acaba se socorrendo na Defensoria Pública. Sendo que até comentei aqui, um pouco antes de começar a entrevista, que a própria Constituição já garantiu o espaço para cada órgão atuar. Né? A Defensoria Pública não deve
ser um serviço universal. A Defensoria Pública é um órgão voltado para o cidadão carente. Esse cidadão carente não tem condições de pagar advogado, né? E para aquele que tem condições de pagar, existe o advogado, né, que pode escolher o melhor profissional para isso. Perfeito. O senhor falou a respeito do número de defensores, que é um número reduzido. Nós sabemos que foi recentemente aprovada uma lei que permite 400 cargos novos para os defensores aqui de São Paulo. E a tendência é que esses concursos vão acontecer anualmente, né? 100 cargos por ano, em média. E de que forma esse veto atrapalha isso? Ou esses concursos poderiam ter mais vagas se a autonomia financeira fosse maior? A gente poderia apressar muito mais, né, o concurso, teríamos uma disponibilidade orçamentária maior e poderíamos já pensar para o futuro, quer dizer, não tornar apenas, temos 4 concursos para preencher esse vagas, mas pensamos já há 10 anos, né, temos aí um concurso a cada ano, preenchendo 100 cargos, até chegarmos a um patamar razoável, que é o mesmo número temos o mesmo número de defensores comparado ao número de promotores, né. Acho que isso seria o justo, né, o adequado para o cidadão, para a gente ter um serviço razoável de acesso à justiça para o cidadão. E tendo essa restrição orçamentária, o problema não é só para São Paulo, mas para outros estados, como Santa Catarina, que inicia a sua defensoria pública, Paraná, outros estados que têm uma enorme deficiência de defensores públicos, né? E então isso de alguma forma congela a expansão da defensoria pública no país. Professor Gustavo, falando agora do acesso à jurisdição, como o senhor bem colocou, o senhor atuou como juiz muitos anos, né? E na prática, o senhor percebia a carência das pessoas em ter um bom advogado, a impossibilidade de muitos de conseguir chegar às portas do judiciário, e essa realidade, como a defensoria pública mais numerosa e mais forte, poderia ser alterado? Sim, quem milita na justiça brasileira não precisa nem sequer ficar um dia inteiro para notar a injustiça inerente que existe no funcionamento da máquina judiciária. É injusta, porque os pobres não têm acesso. A maneira de pobre ter acesso seria via defensoria pública. Se não tem defensoria pública, ou se ela não tem autonomia, evidentemente que esse acesso é negado. Com isso, nós temos, então, uma situação de injustiça, mas injustiça imanente. É imanente ao próprio Estado. O Estado brasileiro, ele é injusto por natureza. E o que acontece é que toda aquela injustiça que está por trás, fora do processo, ela se reflete naturalmente dentro do processo. Quem tem poder econômico traz para dentro do processo, então, advogados contratados, gastam rios de dinheiro com perícias e contratam todo mundo. Então, em síntese, quem é rico fora acaba sendo rico dentro, e quem é pobre fora acaba sendo pobre dentro. Mas isso não acontece só na justiça, porque também na saúde é assim. O rico contrata o excelente médico, paga o melhor hospital, terá o melhor tratamento. O pobre não tem condições para absolutamente nada, então ele se vê na contingência de entrar em fila do SUS e ficar muitas vezes na fila do SUS até a hora da morte. Então, essa injustiça existe e é inerente ao nosso Estado. Por isso que nós teríamos que renovar, refazer tudo. O Brasil tem que ser repensado neste sentido de que não podemos mais ficar só nos iludindo e prometendo coisas, escrevendo na lei, que depois não se cumpre esta lei. Se nós não trabalharmos e não lutarmos, nunca haverá mudanças. Por isso que uma lei como essa, que tramitou, que foi aprovada, não foi fruto do acaso, não caiu do céu uma lei como uma chuva e de repente todo mundo aprovou. Isso já é objeto de muita disputa. Se passou pelo parlamento, muita gente opinou, muita gente lutou, muitos estados lutaram, e aí agora encontram uma barreira, exatamente a barreira do executivo, que é o centralizador dos orçamentos. Dilma veta, tem que derrubar esse veto. Agora é lutar outra vez, a luta com o parlamento, para que o parlamento derrube o veto. Agora, já sabemos,
por liminar do Supremo, não precisa mais observar a ordem dos vetos, ou seja, qualquer assunto vetado pode entrar em pauta. Então, que faça um esforço nesse sentido, eu diria, para quem lutou para aprovar a lei, lutar para derrubar o veto. Lutar para derrubar o veto. É o caminho democrático. Caminho democrático, que não tem outro. E como a gente... Teríamos outro caminho, fazer a revolução. Fazer a revolução, todo mundo pega a arma e sai matando gente. Porém, nos dias de hoje, o caminho revolucionário, ele está cada vez também mais dificultado e mais complicado. Você vai matar gente, embora defendendo teses interessantes. Se o caminho revolucionário está fechado, vamos embora para o caminho democrático. Qual? Luta. Persistir a luta. Então, a defensoria, Rafael, eu diria para você, para todos os defensores, continuar nesta luta, derrubar o veto. Existe, portanto, um caminho jurídico de concretizar o ideal. Ideal é isso mesmo. E avanços não é como grama que brota da terra. Você não precisa plantar grama. A grama brota da terra. Ela vem naturalmente. Mas não é o caso. Aqui é conquista. E as conquistas são todas dolorosas, penosas, são difíceis. A evolução da sociedade, a própria evolução da civilização é muito difícil. Porém, o homem tem demonstrado na sua história dos últimos 7 milhões de anos, que ele é capaz de fazer coisas, de mudar, de promover mudanças. Porém, mudanças não nascem de inércia. Mudanças não nascem de inércia. Mudanças nascem de luta, muita luta. E é uma luta justa, correta, né? Então, filosoficamente acertada. Então, não há por que não lutar por isso, continuar a luta. No outro caminho. Você tocou um ponto que é muito importante. A mobilização, quem conhece a dinâmica do Congresso, né, sabe o tamanho da mobilização necessária para aprovar um projeto de lei, né? Principalmente quando você tem duas casas. Né? As comissões, né, as próprias comissões acabam sendo um mini parlamento e um convencimento de cada parlamentar, de cada bancada, de cada estado. Né? A mobilização que você tem que ter, né, ao mesmo tempo, em sincronia de todas as associações estaduais, né, com a sociedade civil, e passando em todas as casas, né, e para você ter um projeto vetado. É frustrante, mas como o senhor mesmo colocou, a Associação Nacional e a Associação de São Paulo, né, está associada a essa luta, né, tem mobilizado a sociedade civil, tem mobilizado os defensores públicos. Esse espaço aqui é muito importante para isso, para a gente, né, lutar para derrubar do veto. E vamos derrubar esse veto, né, acreditamos que temos condições, fomos recebidos recentemente pelo presidente do Senado, presidente da Câmara, né. Os parlamentares estão se sentindo revoltados porque quando legislam, né, a favor da população, né, da democracia, do judiciário, né, tem simplesmente um projeto vetado. E vamos continuar essa luta, sim. Uma pergunta, Rafael, que eu acho bem pertinente e agora já é mais intrínseca a esse problema, é o seguinte: durante as discussões para aprovação desse projeto de lei, certamente algumas contas foram feitas para que esse projeto pudesse ser aprovado. Né? Então, se eu tenho já planilhado no Excel que cabe dentro das secretarias de finanças dos estados essa aprovação, o mesmo argumento que passou na CCJ, no Congresso Nacional, acabou servindo para o veto. Né? Então, como não tem um fato novo vindo do Executivo, talvez seja mais uma luta para colocar isso em votação. Não. O projeto teve parecer favorável do Ministério da Justiça e do Ministério do Planejamento. Que é do próprio Executivo. Do próprio Executivo. Né? E partiu, né, um projeto oriundo do líder do governo no Senado. Daí a gente percebe, né, o quanto é contraditório esse veto. Sim, porque os governadores, no princípio, não acreditam na força democrática para aprovar, esperam. O Poder Executivo Central acaba se mobilizando e até se envolvendo com o tema, mas depois vem a força dos governadores para poder vetar. No fundo, a história é essa, né? Que os governadores é que não querem ter o seu orçamento alterado, o seu orçamento, eles querem ter o controle absoluto de tudo. Né? No fundo, isso é controlar politicamente as instituições. O que o Poder Central quer é o controle, não é o orçamentário. O controle orçamentário é o que a gente vê por detrás. Claro que está o controle político das instituições. E é o que ele quer. E um país autoritário como o nosso não abre mão
desses poderes centralizadores. E lembrando que não seria uma implementação imediata. A própria lei escalonava, né, essa implementação e apenas 2 estados, né, de cara aumentariam o gasto com a Defensoria Pública, né, porque se você considerar o gasto que já é feito na Defensoria Pública, né, apenas 2 estados haveriam um gasto inicial. Então, essa preocupação, me parece, nem tanto quanto com as finanças, mas talvez um desleixo com a própria democratização do judiciário. Isso, a gente fica chateado e contrariado com um veto como esse, com uma causa tão justa. Mas se a gente analisa a realidade, você vê que surpresa não existe. Nós temos ainda estados no Brasil que não instituíram a Defensoria Pública. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Eu queria até utilizar esse momento agora, não é uma causa da Defensoria Pública de São Paulo, mas é uma causa de perplexidade que agora acabou de serem aprovados mais de 60 candidatos no concurso de Defensoria Pública de Santa Catarina. E desses 60, o governo sinaliza que vai dar posse a 15. Então, após um ano, o Supremo Tribunal Federal ter dado um ano para a Defensoria Pública, para o Estado de Santa Catarina instalar a Defensoria Pública, o Estado vem agora dizer que vai dar posse a 15 defensores públicos, né? Me parece que até fazer, né, ridicularizar a decisão do Supremo, né, da posse a 15 defensores públicos. Por que são 15 defensores públicos em inúmeras comarcas, um Estado com grave deficiência na execução penal, um quadro, né, de conflito dentro dos presídios, né? Existe lá houve uma força-tarefa que colocou que uma das questões necessárias no Estado, urgente, é a instalação da Defensoria Pública, e o Estado sinaliza que vai dar posse a 15 defensores públicos. Isso é um desprezo absoluto pela justiça. E depois ele gasta um absurdo para poder reprimir tanta rebeldia que está acontecendo lá, as rebeliões, etc. Ele gasta um absurdo para reprimir, mas poderia tranquilamente prevenir tudo isso, prestando assistência jurídica para a população, incluindo na população a parte dos presidiários. Claro, deixando um monte de cidadão encarcerado, né, manietados por movimentos dentro do próprio presídio, né? Aqueles que já poderiam estar fora acabam manietados. Isto, e não consta que preso nenhum esteja solicitando um tratamento de uma prisão da Suécia. O preso não solicita isso. Ele solicita o respeito aos seus direitos que estão ali na Constituição. Sobretudo, que quando ele cumpre pena, ele tem o direito de ir embora. Coisas básicas que nós estamos falando. E nem podemos dizer que o cidadão está lá, né, se ele realmente devia estar lá porque ele não teve acesso à defesa. Né? Começa por aí. Começa por aí. Não teve efetiva defesa. Ele não teve acesso a um defensor público. E muitos deles estão lá, primeiro, não teve o acesso à Defensoria Pública, e número 2, muitas vezes não cometeu nenhum tipo de violência e está dentro dos presídios, isso. O que é uma contradição absurda, porque se o sujeito não cometeu violência, ele não representa um perigo concreto para a sociedade. Portanto, para que deixar dentro de um presídio essas pessoas? Não? Isso sim, isso é carência de defensoria pública, porque com a defensoria pública efetiva, busca por meio de habeas corpus, busca a adequação da situação de cada um. Não, a defensoria pública até é legitimada para ser um órgão para discutir esse tipo de política criminal, né? Talvez aquilo que o governante, o parlamentar, né, não se sinta à vontade para fazer esse debate, a Defensoria Pública tem esse papel institucional de fazer esse debate e dizer que talvez nossa política criminal seja equivocada. Certo. Rafael, só para deixar a par os nossos colegas, em que fase nós estamos de trabalho da Defensoria Pública no âmbito nacional, no Congresso Nacional hoje, em busca da derrubada desse veto? Logo após a notícia, né, do veto, a Associação Nacional de Defensores Públicos se mobilizou todos os estados e já lançamos uma campanha nas mídias sociais, uma campanha com os movimentos sociais para a derrubada do veto. No comecinho de fevereiro, estivemos reunidos no Congresso Nacional com mais de 500 defensores públicos, né, de todos os estados, passando, em São Paulo aqui fomos mais de 50 defensores públicos, né, pressionando e convencendo, né, conversando com os parlamentares e levando membros da sociedade civil para mostrar a indignação e a perplexidade com esse veto. Essa mobilização continua, né, a toda semana defensores públicos estão no Congresso, né, realizamos um abaixo-assinado
no país todo, um abaixo-assinado digital e um abaixo-assinado físico com os defensores, com os usuários da Defensoria Pública. E aguardamos e esperamos, né? Essa foi a sinalização do presidente da Câmara, do Congresso, de que levaria a voto o veto da Defensoria Pública. Né? Esperamos com a pressão popular, a pressão dos estudantes de direito, a pressão dos profissionais envolvidos, das pessoas comprometidas com a justiça nesse país, né? A gente consiga derrubar esse veto. Inclusive no âmbito político, acho que é importante falar isso, já que esse vídeo será assistido por muitas pessoas, ninguém questiona a qualidade do serviço público prestado pela Defensoria, Não. a qualidade dos defensores. Então, o Estado tem em suas defensorias uma bandeira de uma prestação de serviço público por excelência. Então, o Estado ganha com a aprovação desse projeto. Hoje, a Defensoria Pública é o principal, não sei se é o principal, mas um dos principais braços sociais do Estado. Né? Nós estamos onde o Estado não encontra e atendemos aquele que o cidadão, que o Estado não atende, não acolhe. E atendemos com qualidade. A gente estava dizendo aqui, antes, do processo brutal de seleção de um defensor público, né? Principalmente aqui em São Paulo, que é o caso que eu conheço mais de perto, são inúmeras fases de um profissional, né, que tem que estar preparado emocionalmente, com conteúdo teórico e prático para ser defensor público. Né? E, após passar por um processo brutal desse, né, ele faz isso porque se sente muito vocacionado e gosta disso. Né? Então, o atendimento dado ao cidadão carente não é só um atendimento, não simplesmente um serviço público, mas é um atendimento de um profissional comprometido com aquele serviço que ele realiza. Né? Se ele quiser ser advogado, provavelmente teria muito sucesso quando era um advogado, se quiser ser promotor, se quiser ser juiz, mas o profissional que passa por todo esse processo é porque ele gosta e quer ser defensor público e quer atender o cidadão carente. Se sente vocacionado para entender a demanda jurídica da população carente. Perfeito. Então, vamos agora entrar nas nossas considerações finais a respeito desse importante tema. A palavra final do professor Luislavo, depois do Dr. Rafael, sobre esse tema importante, sobre esse tema que é muito importante para a sociedade, é importante falar isso, não é algo corporativo. Não. Né? Se fosse corporativo, estaríamos discutindo remuneração aqui. Né? Estamos discutindo estrutura e mais defensor público para o cidadão. Exatamente. Então, as considerações finais, professor Luislavo. Isso é dizer desde logo, Rafael, que aqui no Atualidades do Direito, e eu pessoalmente como professor, estamos inteiramente irmanados com todos vocês nessa causa. Eu acho justa. E por que é justa? Porque, acima de tudo, além de justa, ela é eticamente sustentável. Ou seja, se você entender a ética no sentido de Salvaterre, de que a arte de viver bem humanamente, significa humanamente respeitar todas as demais pessoas como seres humanos e cobrir, no que for possível, as suas necessidades mínimas. E necessidades mínimas das pessoas é comer, é vestir, é botar o filho na escola, é buscar a justiça quando ele necessita. Isso é o mínimo que o cidadão tem que ter. Portanto, é, acima de tudo, uma postulação eticamente sustentável, está correta, que essa luta não pare mesmo, que prossiga, que vocês alcancem esse sucesso, porque é algo que o Estado brasileiro só mudará um dia, no dia em que as reivindicações justas e éticas forem devidamente atendidas. Fora disso, o Brasil não vai ter mudança. Nós vamos continuar esse país injusto que nós temos hoje, que é vergonhosamente injusto, que evidentemente não estimula sequer as pessoas a viver nesse país e nessa terra com o prazer de viver. Né? Muitos hoje já não têm mais esse prazer de viver. E por quê? Não é porque a terra é ruim, não é porque o Brasil está mal localizado, não é porque o Brasil é feio, não é nada. É porque nós, os governantes, a sociedade civil, não quer fazer deste país um grande país. Então tem que mudar mesmo. Avante conosco, Atualidades, eu estou junto com vocês nessa luta. Queria agradecer o espaço cedido aqui, né, para levarmos essa importante causa, sei do compromisso do professor, da instituição dele, com o direito de defesa, com acesso à justiça. Defensoria Pública, como o professor colocou, é um valor, né, uma instituição que transcende a questão do judiciário, ela é um passo civilizatório, né, que o nosso país tem que dar. Né? Quando a gente pensa que inúmeras pessoas aqui nesse país hoje não têm direito à defesa, não têm direito a levar seu questionamento no judiciário, né? E a gente percebe o quanto ainda temos que andar. Né? Então, derrubar esse veto,
investimos na Defensoria Pública, garantimos sua autonomia, é darmos mais esse passo civilizatório no país. Né? A Defensoria Pública é uma instituição que tem que estar ao lado do Ministério Público, um órgão muito importante, do Judiciário, mas é um órgão importante porque garante ao cidadão, e ao cidadão carente, né, a possibilidade de discutir, né, com o Estado, discutir com o particular e afirmar seus direitos. Né, afirmar os direitos que tantos, como o professor colocou aqui no início, né, estão distribuídos para a Constituição, né, mas tão pouco efetivados. Maravilha. Rafael Português, presidente da Associação Paulista dos Defensores, muito obrigado pela sua presença. Queria parabenizá-lo pela luta, por encampar essa bandeira e por continuar lutando por força de um ideal, que é um ideal muito justo, como bem colocou o professor Luiz Flávio, acima de justo, um ideal ético. Então, conte conosco, com a Atualidades do Direito, o espaço está aberto e vamos em busca da derrubada desse veto. Vamos sim. Obrigado. Ok, avante, avante.